aqui, ó. O dom do Espírito nos capacita a desenvolver o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Sem o Espírito Santo ninguém consegue ser fiel, ninguém consegue ser manso, ninguém consegue distribuir o amor. É por isso que a humanidade está desse jeito aí, irmão. É por isso que a humanidade está aí com desamor, as pessoas matando uns aos outros, não se importando. Há muita gente que se solidariza, certo? Mas, no geral, existe um desamor muito grande. Então, quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sem o Espírito Santo, meu irmão, como é que o cara vai conseguir dominar o vício, dominar o crime, dominar a sexualidade, entre outras coisas? Precisamos do Espírito Santo, sim ou não? Claro que precisamos. Olha só, os dons do Espírito. O que eu faço? Fruto do Espírito, quem sou eu? Então, os dons do Espírito é a capacidade que ele te dá de executar as funções. Fruto do Espírito é a pessoa em si. Você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa que tem um temperamento tranquilo, entendeu? Então nós precisamos do Espírito Santo, porque ele vai distribuir a nossa capacidade de executar as funções e também vai mostrar quem somos. Uma pessoa amorosa, tranquila, boa, sim ou não? Então, dons do Espírito, o que eu faço, fruto do Espírito, quem sou eu? Deve haver uma coerência entre as palavras e as ações. Ok? Tem que ter uma coerência. O que é mais importante para Deus? Os dons ou os frutos? Vamos ver? Você vai voltar aí em 1 Coríntios, capítulo 13. O que é mais importante para Deus? Os dons? Olha só, em outras palavras, o que é mais importante? Aquilo que você faz ou aquilo que você é? Aí nós vamos aqui para o texto, ela vai dizer assim, ó. Ainda que eu, está falando de quem? De nós, né? Particularmente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o bronze, que soa, e como o símbolo que retine, ou sino, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. Fale. Certo. Veja bem, o irmão está dizendo aqui, e a palavra de Deus confirma. Pelo fruto conhecereis a árvore. Ou seja, o que é o fruto que a Bíblia está dizendo aí? Paz, amor, longanimidade, bondade, ok? Se tu vê uma pessoa que ele não é uma pessoa pacífica, que ela não é uma pessoa alegre, é uma pessoa que vive reclamando todinha, então você já percebe pelo fruto dele, pela a personalidade dele, que tipo de pessoa ele é, né? É uma pessoa iracunda, que está sempre reclamando, sempre chata. Mas se é uma pessoa tranquila, às vezes a gente gosta até de conversar com aquela pessoa. Não é uma pessoa que te bota para baixo. Aí, esse é o contexto de comportamento, mas de atitudes agora, né? Uma pessoa que não tem domínio próprio, que é fruto do Espírito, é uma pessoa facilmente dominada pelo vício, pela violência, né? Pela loucura. E as suas ações, que são os frutos, vai dizer o comportamento dela. Quem é aquela pessoa? Se ela tem um distúrbio, se ela é louca, se ela é muito doida, esse tipo de coisa. Se ela é uma pessoa devassa, briguenta, assassina. Então, como disse o irmão, pela árvore conhecereis os frutos, e pelo fruto conhecereis as árvores.
Pode estar sendo o quê? Marionete, claro. Porque assim, quando se trata de revelação, o irmão falou que tem uns que dizem ter dom da revelação, mas aquilo que é revelado só pode ser revelado por alguém. Se vir de Deus, o que é que acontece? Se cumpre. A revelação de Deus tem que se cumprir, porque Deus é fiel no que Ele diz. Agora, quando é falsa, não se cumpre. A revelação de Deus tem a ver com alerta para quê? Para que você alcance a tua salvação, porque para isso Jesus veio. Então nós temos a revelação de Deus aonde? Aqui, ó. Você quer saber quem é Deus? Abra a tua Bíblia, já está revelado. Ah, mas há quem se levante aí para dizer assim, ó, Deus está me dizendo que você pode sofrer um acidente lá na rua. Meu amigo, se tu sair nessa chuva aí, tu pode escorregar. Se tu está andando de bicicleta, tu pode cair. Se tu está andando de moto, pode acontecer qualquer coisa. Estamos sujeitos a tudo. Isso não é revelação. Isso é um fato que não ocorreu, mas pode acontecer. Agora, o profundo e o escondido, quer encontrar? Está aqui, ó. Deus está me revelando o último número do teu CPF. Ah, fala sério. No que isso vai me edificar? Eu também sei. Só não preciso estar dizendo para ti. Nem quero que tu diga para os outros. Então não revele. Né? Aí as pessoas ficam impressionadas com essas coisas. Isso não é dom do Espírito. Você viu que o dom do Espírito para edificação, para fins proveitosos. É uma questão de você entender a função do Espírito. Sabe como é que essa palavra foi escrita? Pelo Espírito. Quando Deus disse haja, sabe quem estava lá agindo? O Espírito. Porque quem foi e fez o escândalo na terra não foi o Espírito? E o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Quando estava lá criando, estava o Pai, Filho e o Espírito. E quando Jesus veio, depois que ele foi, quem ficou? O Espírito. E aonde o Espírito pode habitar? Em mim e você. Mas para isso, nós temos que nascer de novo. Jesus disse, você precisa nascer da água e do Espírito. O Espírito, irmão, ele é um Deus que age diretamente em nós. E nós precisamos dele. Amém? A palavra convence, o exemplo arrasta. O ditado popular: não vale nada ter apenas dom, mas não ter os frutos. Não vale nada ter apenas os dons, mas não ter o fruto. Mais importante do que eu faço é quem eu sou. Isso aqui são alguns ditados populares, né? Então veja bem, a palavra convence, o exemplo arrasta. Ou seja, Agostinho de Hipona, ele era um reformador, ele era um monge católico, mas ele, estudando a palavra de Deus, ele se converteu e ele de fato foi viver, ele fez uma reforma bíblica. Ele disse assim, ó, preguem em todo tempo, de preferência sem abrir a boca. Como é que você acha que você pode pregar sem abrir a boca? Pelo teu comportamento, teu testemunho, é uma pregação. A palavra convence, o exemplo arrasta. Mas tem muita gente que, em vez de arrastar pessoas para perto de Cristo, está arrastando para fora de Cristo. Em vez de juntar, está espalhando. Sabe por quê? Porque não tem os frutos do Espírito, que é a paz, o amor, a longanimidade, e muito menos o Espírito neles. Estão sendo guiados por demônios, disfarçados de coisa boa. Porque a Bíblia diz que há caminhos que parece que é bom, mas o final é morte. Os cristãos têm uma grande missão: evangelizar o mundo. Para nos capacitar, o Espírito Santo distribui o dom. Dentre eles está o dom de línguas, que é a capacidade de falar em outros idiomas. Entre os dons e os frutos, o mais importante é ter os frutos na vida da pessoa. Ok? O Espírito Santo, a Bíblia diz, eis que eu vim lhes dar vida e ela em abundância. Então, para que servem os dons do Espírito? E o dom de língua, ou seja, a capacidade de falar em outros idiomas. Então, se algum de nós aqui, o Senhor levantar para ir pregar lá nos Estados Unidos, lá na África, aqui na Bolívia, aqui no Peru, aqui na Argentina, então o Senhor vai te capacitar para que você possa se comunicar com eles lá, porque senão Ele não vai te enviar lá. Nem tu aprende, nem os outros aprendem contigo. Tu vai ficar perdido, e o nosso Deus não é Deus de confusão. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá. Quantos gostaria de pedir
ao Espírito Santo os frutos em sua vida. Levanta a mão aí. Então vamos começar tendo Ele em nossas vidas. Gostaria? Yasmin, né? Você gostaria que o Espírito Santo fizesse parte da sua vida para te capacitar a desenvolver os teus dons e talentos que Ele vai depositar em você? Se você quer ser uma professora, se você quer ser uma médica, uma advogada, se você quer ser uma pessoa que lida com crianças, uma líder em qualquer área, o Espírito Santo pode te capacitar. A grande questão é, quantos o querem? Porque Ele foi enviado para nós, mas muitos ignoram a sua voz. Muitos não querem ouvir as suas orientações, e as orientações do Espírito estão aqui, ó, registrado aqui. Às vezes a gente acha que ser um cristão é abrir mão de uma vida. Não, na verdade você começa uma nova. Sim, meu amigo. Espírito Santo. Sim. Sim. Certo. A Bíblia diz assim, ó. O irmão está dizendo aqui que ele prefere se direcionar diretamente a Jesus. A Bíblia descreve que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus, o Espírito Santo e Deus, eles são Deus em um, coeterno, em um. Então, um que um pensa, o outro pensa. Se o Senhor pede a Jesus, está pedindo também ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que interpreta teu pedido diante de Jesus. Às vezes, seu Dimas, ou qualquer um de nós aqui, há momentos em que nós não conseguimos nem falar, de tão angustiado que estamos. Às vezes a gente está num estado tão desesperador, tão revoltado com alguma situação, que a gente não consegue nem falar. Mas o Espírito Santo, ele te conhece e ele consegue interpretar isso diante de Deus. Lógico que Jesus também sabe. Sim? 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 A pessoa para quê? Se dirigir. Ele precisa se identificar, se conhecer. E a resposta está em Mateus 6,21. Certo. Ele está dizendo aqui que a pessoa, para se converter, ele precisa se identificar. Agora a questão é, identificar o quê? Primeiro a Bíblia diz assim, ó, que nós quando nascemos de uma mulher, a gente já nasce no pecado. Então a primeira identificação que nós precisamos ter é que nós somos pecadores e que precisamos de Cristo, ok? Então nós nos identificamos que somos pecadores, nós precisamos agora de quê? Da reconciliação, que só pode haver por meio de Cristo. Mas quem nos convence? Quem é que pode nos levar a Cristo? Porque a Bíblia diz, ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. E é o próprio Deus que nos guia. Mas nós estamos falando do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. Ele deu uma referência aqui, e eu vou consultar a referência aqui. Ele falou Mateus 6,21. Deixa eu olhar aqui. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Tá. A Bíblia fala sobre um homem que vendeu tudo o que tinha porque encontrou um tesouro. E ele foi lá e comprou esse tesouro. Que tesouro seria esse? A verdade pela qual ele pode ser salvo da condenação, da morte e seus pecados. Não é pelo pecado, certo? Então ele encontrou a verdade. Vamos lá. Aqui está dizendo, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Então qual é o nosso tesouro aqui? Nós que cremos em Cristo. Nosso tesouro é o quê? A salvação. A verdade que Cristo é que pode nos salvar. Então se o meu coração estiver em Cristo, né? Se, como diz aqui,
Aonde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. E o que é o meu coração? É o meu entendimento. Se eu creio que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, mas coeternas, sendo divinas, então eu entendo que o desejo de um é o desejo do outro, porque os três nos criaram. Ok, irmão? Então veja bem, quem gostaria de pedir o Espírito Santo os frutos em sua vida? Veja que os frutos do Espírito é essa vida de amor, paz, alegria e domínio próprio, para que nós possamos ser salvos por meio dele. Sem o Espírito Santo, amigo, nós não podemos ter domínio próprio, o pecado nos domina. Nós vamos viver segundo nossos próprios conceitos, e a ideia aqui não é viver uma vida apenas para ter um título de crente, mas é para ser salvo. E a salvação, ela exige que nós tomemos uma decisão: aceitar Jesus como nosso Salvador e seguir as orientações de Jesus, que ele diz, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será o quê? Condenado. E o Espírito Santo, ele foi enviado por Deus, e Jesus disse que era necessário que ele fosse, para que ele viesse, para ele nos guiar em toda a verdade, quanto ao justiça, guiar em toda a verdade. O Espírito Santo é que nos guia até Cristo, que é a verdade. A Bíblia diz que a bondade de Deus é que leva o homem ao arrependimento. Então ele vem nos guiar em toda a verdade, quanto ao que? Ao pecado, ao juízo e à justiça. Sem o Espírito Santo, nós estamos que nem uma palha que o vento lança para um lado e para o outro, e não sabe onde vai cair. Então precisamos do Espírito, é importante. Só que assim, amigos, o Espírito Santo vem e você começa a viver uma novidade de vida, e você precisa tê-lo, mas precisa nascer de novo. Eu já tenho aqui pessoas que vão viver essa experiência nova, estão decidindo. Ok? Então você que pode, por favor, não endureça o vosso coração, porque blasfemar contra o Espírito Santo não é só dizer que ele não é Deus, ou só quer dizer que ele é só uma força comum, não. Blasfemar contra o Espírito Santo é quando você não dá ouvidos à sua voz, é quando você não confessa o seu pecado. A Bíblia diz: qual é o pecado que não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está te convencendo do pecado, do juízo, mas tu não está dando ouvido, ou seja, tu vai morrer no teu pecado. Não tem perdão, porque tu nunca vai pedir perdão, tu nunca vai deixar o pecado. Mas se você confessar e deixa, a Bíblia diz que alcança o quê? Misericórdia. Entendeu? Então nós precisamos do Espírito Santo. Então a minha pergunta é, para nós finalizar aqui: quantos gostariam de pedir ao Espírito Santo os frutos em sua vida? Levanta a mão. Então eu gostaria que você se levantasse para nós orar, porque o Espírito Santo está mais perto de você, e ele quer ser parte da tua história. Misericórdia, Jesus. Ok? Ele quer ser parte da tua história. Olha, eu já estou passando na casa de alguns amigos, eu já preenchi a ficha do meu amigo Alexandre, vou lá na sua casa conversar com seu pai, que eu já conversei com ele, com a sua mãe, está todo mundo feliz lá por você. Vou conversar um pouco mais com o seu Dimas lá na sua residência, quando ele estiver lá pela frente, lá, que eu sei que ele gosta de estar à tardezinha lá, eu vou lá conversar com ele. Seu Dimas já é querido de todo mundo aqui, né? Seu Dimas, eu gosto do seu Dimas porque assim, ele aqui, você já viu aquela passagem de Paulo lá em Bereia? Paulo chegou lá na região, lá em Bereia, e ele foi pregar Cristo. E ele estava falando, porque os apóstolos pregavam aquilo que os profetas falavam acerca do Salvador. Então o que é que os bereanos faziam? Para aí, tu está pregando sobre o Messias? Então vamos ver o que essas escrituras estão falando aqui. Paulo ia pregando e eles estavam olhando. Eles iam pregando, Paulo pregando e eles olhando. Aí, meu amigo, tá certo. Então, por isso que nós botamos a Bíblia aqui, senhor. Porque eu não vou pregar uma coisa aqui que não está na Bíblia. E o senhor entende, interpreta, porque o senhor estuda a Bíblia. Então eu gosto disso aí, é importante. Então pessoas que estão buscando a verdade, não se deixem enganar facilmente. Vai chegar alguém aqui falando um monte de coisa aqui, não, mas o Espírito Santo é para tu falar uma língua aí, para tu ficar rodando dentro da igreja, que é para tu estar cuspindo na cabeça dos irmãos, que é para tu estar falando um monte de coisa que ninguém vai entender nada, e nem a pessoa, se tu perguntar para ela o que ela disse, ela não vai saber nada, dizer para ti. Não, é uma língua do anjo. Quando foi que um anjo chegou para uma pessoa no tempo de Jesus e falou numa língua que eles não entenderam?
Né? Estava lá alguns pastores lá, quando Jesus nasceu em Belém, aí o anjo apareceu e disse: ei, trouxe boa nova para vocês, ficam felizes, nasceu o Salvador lá em Belém, acompanha essa estrela lá que vocês vão ver. A Bíblia disse assim, que ele chegou e falaram, e os pastores ficaram todos felizes e foram lá. Mas a Bíblia não está dizendo que eles chegaram lá, falaram uma língua, eles ficaram doidinhos olhando de onde é que saiu, quem foi, não. Outra coisa, Jesus estava ascendendo ao céu, subindo ao céu, os anjos apareceram e disseram: ei, varão Galileu, por que vocês estão assim, impressionados? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aí, também vai descer. Naquele momento os anjos não apareceram. Outro anjo que apareceu para Maria Madalena: quem que tu está buscando aqui? Ele já ressuscitou. Todos eles falaram na linguagem das pessoas. Se tem uma língua angelical, nós vamos saber quando nós estiver lá com eles, que aí nós vamos aprender. Mas nenhum anjo vai trazer uma informação para a tua vida numa linguagem que você não entende, porque não vai edificar em nada. Por isso que Paulo diz: olha, se tiver alguém falando dentro da igreja uma língua estrangeira, um outro idioma, tem que ter uma pessoa para interpretar, senão ninguém vai entender nada. Você entendeu aqui, amigo? Então por isso que é importante, o Espírito Santo capacita, e você está dizendo aqui que você quer o Espírito Santo, então você aceita com a palavra e declara aqui, ó. Então eu vou passar preenchendo a ficha de vocês, porque dia 2, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma festa bonita aqui. Você vai receber uma Bíblia de estudo nova, vai receber uma série de coisa boa, para você continuar estudando. A igreja vai te apoiar, vai te ajudar, vai te visitar na necessidade física e espiritual. Amém? Vamos orar? Querido Deus, estão teus filhos, muito obrigado por eles estarem aqui, mesmo em meio à chuva, eles vieram, estão aqui. Obrigado pela vida da dona Maria, obrigado pela sua sobrinha, obrigado pelo Abraão, Alexandre, seu Dimas, a dona Fátima, e o meu amigo ali atrás, que está de óculos ali também, meu xará de óculos, e todos os irmãos aqui dessa igreja. Em nome de Jesus, abençoe, para que amanhã, se Deus quiser, nós estejamos aqui, e nós vamos falar outro tema muito maravilhoso para nossas vidas. Hoje eu te agradeço por tua bondade, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, prepara aí os talentos aí que eu vou encher o bolso desse povo que está